Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de sistemas distribuídos. Vamos começar? Na aula de hoje, a gente vai continuar vendo a arquitetura de sistemas distribuídos, falando sobre a arquitetura P2P. Depois vamos ver duas aplicações que utilizam essa arquitetura, uma muito famosa, que é o BitTorrent, e a outra que é a tabela hash distribuída, ou DHT. Vamos começar. Então, lembrando da aula passada, quando nós falamos de arquitetura de sistemas distribuídos, nós falamos de duas grandes abordagens de arquiteturas para esses sistemas. Uma é a cliente-servidor, que a gente discutiu, nas últimas aulas, que é clássica e muito utilizada, e a outra é a P2P, ou Peer-to-Peer, que é uma arquitetura mais nova e mais sofisticada. Cada uma dessas vai ter vantagens e desvantagens, e essas duas arquiteturas não são ortogonais, Sistemas reais, eles podem ter e misturar essas duas ideias no mesmo sistema distribuído. Então é importante aqui você lembrar que essas definições não são cartesianas, Você tem uma mescla dessas ideias em sistemas reais. Então vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura P2P, ou Peer-to-Peer, Então aqui a ideia é que os meus componentes de software, os meus módulos, eles vão estar separados em máquinas distintas, porém tendo papel parecido. Então uma ideia central aqui é que o que a gente chamava de cliente antes também vai ser servidor. A demanda que os clientes vão gerar por um certo serviço vai poder ser atendida por outros clientes. Então a gente vai romper com um paradigma de separar cliente de servidor por um paradigma onde todas as partes envolvidas podem contribuir para realizar um certo serviço. Em particular, os recursos disponíveis nos clientes vão ser utilizados para conseguir prover esse serviço para outros clientes. Que recursos são esses? Bom, a CPU de um cliente, o disco de um cliente, a banda de um cliente e por aí vai. Tá? Então a ideia aqui é eu ganhar escalabilidade no meu sistema. Eu vou poder construir sistemas que vão escalar para um número muito maior de usuários. Tá? E é fundamentalmente diferente do paradigma cliente-servidor. E, de certa forma, esse tipo de arquitetura ela é muito mais distribuída. Estou quebrando com a ideia de ter uma entidade servidora, ao qual os clientes se conectam para obter um serviço. Por outro lado, vai ser mais difícil construir sistemas nessa arquitetura, e nós vamos falar um pouco sobre isso ainda na aula de hoje. Você pode pensar no problema de intermitência, pares ou clientes, entre aspas, peers, que entram e saem ao longo do funcionamento desse sistema. A gente vai ter que lidar com isso. Muito bom. Então, para motivar essa ideia de escalabilidade, vamos ver um exemplo de um problema muito clássico, que é a transmissão de um arquivo para um conjunto de computadores, para um conjunto de pares. E vamos comparar as duas arquiteturas, cliente-servidor e P2P. Então, o meu problema aqui é transmitir um arquivo de F bytes para N computadores diferentes. E o meu recurso que está me limitando aqui é a capacidade de upload e de download dos diferentes computadores. Então, está aqui o cenário que você tem que ter em mente. Você tem um arquivo F num servidor. Esse servidor tem uma capacidade de upload de US, bits por segundo, se você quiser. E aí, os meus N computadores são ligados em rede, E cada computador desse vai ter um upload e um download possivelmente diferente. Então, por exemplo, U2 e D2 é a capacidade de upload do computador 2 e de download do computador 2. Então, cada par, ou cada máquina aqui dos meus N computadores vai ter uma capacidade de upload e de download. E o meu problema é calcular quanto tempo demora para esse arquivo sair desse servidor e chegar em todos os clientes. Então, estou interessado no tempo até que todos os clientes tenham cópia desse arquivo com F bytes. Bom, se a gente utilizar uma arquitetura cliente-servidor para resolver esse problema, a gente vai ter que transmitir esse arquivo para cada um dos clientes. Então, repara que o arquivo tem F bytes e eu tenho uma capacidade de upload no servidor de US, então o tempo para mandar uma cópia do arquivo vai ser F sobre US. Como eu tenho que mandar N cópias desse arquivo, eu vou ter N vezes F bytes para transmitir, e a capacidade de upload vai ser US.
Então, N vezes F dividido sobre o S é o tempo que eu demoro para mandar para o servidor servir, né, colocar na rede essas N cópias. Além disso, né, eu tenho os clientes que têm que baixar esse arquivo, tá? E cada cliente vai ter que receber uma cópia dessa. E o tempo que demora para um cliente receber uma cópia, né, é basicamente F, que é o tamanho do arquivo, dividido pela capacidade de download dele. Agora vamos chamar de dmin a capacidade de download do cliente mais devagar. Então, o cliente mais devagar vai demorar um tempo que vai ser F sobre dmin. Bom, então com isso, o tempo de distribuição desse arquivo para os N clientes, esse D de CS aí, client server, vai ser maior ou igual que o máximo entre essas duas coisas. O máximo entre o tempo que demora para transmitir as N cópias e o tempo que demora para o cliente mais devagar baixar o arquivo. Então, um problema aqui, uma característica, é que esse máximo aqui, né, tem esse fator NF sobre o S, que está crescendo linearmente com N. Conforme o número de clientes vão chegando aqui, né, esse termo vai dominar esse tempo. Muito bom. Agora vamos olhar para a arquitetura P2P. Tá? Então é a mesma ideia do que antes, mas agora a minha arquitetura é diferente, porque os computadores vão poder ajudar os outros computadores a obter esse arquivo. Então, eu ainda tenho um tempo de F sobre o S, que é o tempo que demora para esse arquivo de F bytes ser enviado pelo servidor para alguém, ok? Ou ser enviado por inteiro, você pode pensar assim. Também continuo tendo o tempo do cliente mais devagar. Não temos como resolver isso, né? O cliente mais devagar tem uma capacidade de download de dmin, o tempo que vai demorar para ele receber esse arquivo é F sobre dmin. Muito bom. Agora, a grande vantagem está no fato de que os outros clientes vão poder ajudar a servir, a transmitir esse arquivo para os outros clientes. Então, repare que o número total de bits ou de bytes que eu tenho para transmitir é N vezes F, né? N cópias desse arquivo de F bits. E aí, a taxa máxima que eu poderia pensar de upload, né, seria a taxa do servidor US mais a taxa de upload de todos os computadores. Então, esse somatório em UI é essa taxa de upload agregada de todos os meus computadores. Eu não posso fazer melhor do que isso. Então, o tempo para distribuir esse arquivo, né, de F bits para todos os clientes, nessa minha arquitetura P2P, vai ser o máximo entre o tempo de servir, o servidor servir uma cópia desse arquivo, mais o tempo do cliente mais lento, mais não, entre o máximo entre o tempo do cliente mais lento, e esse tempo que é o tempo que eu preciso para transmitir esses F vezes N, N vezes F bits com essa taxa agregada do sistema inteiro. Então repara que o numerador desse último termo também cresce linearmente com N. Mas a boa notícia é que o denominador também cresce linearmente com N. Conforme outros pares vão entrando no sistema, esse denominador vai ficar maior também. Então isso vai trazer o que a gente estava chamando de escalabilidade para o sistema. Então tem aqui um exemplo comparando o tempo para transmitir esse arquivo em dois cenários. Tá? Então eu estou assumindo que todo mundo tem a mesma taxa de upload, igual a U, e F sobre U é 1 hora. Okay? E eu estou chamando aqui o servidor com uma taxa de upload 10 vezes a taxa dos clientes. Tá? Muito bom. Tá? Então, o que vai acontecer é esses gráficos, essas duas curvas ilustram o tempo na arquitetura cliente-servidor. O eixo X é o número de computadores, né? O número de clientes, e o eixo Y é o tempo. E você vê que na arquitetura P2P, né, esse tempo cresce bem mais devagar, né? Não cresce necessariamente linearmente. Então, essa é uma das vantagens desse tipo de sistema. Os próprios clientes podem ajudar a resolver o problema, que nesse exemplo aqui é transmitir, né, distribuir esse arquivo para vários computadores. Muito bom. Então, o que eu falei era um modelo matemático, né, e ideias de como calcular esse tempo mínimo para transmitir o arquivo, mas agora vamos ver um sistema real, um sistema distribuído, né, baseado na arquitetura P2P, e o objetivo desse sistema é justamente distribuir conteúdo. E o nome do sistema é BitTorrent, vocês todos devem ter ouvido falar, é um sistema muito famoso, que foi desenvolvido aí nos últimos 20 anos.
Então a ideia desse sistema, primeiro, é quebrar um arquivo grande em pedaços, chamados de chunks. Então um arquivo de 1 GB, ele pode ter 4.000 pedaços, né? Se os pedaços forem de 256 kilobytes cada um. E aí os pares que participam da troca desse arquivo vão enviar e receber pedaços. Então pedaços é, digamos, a unidade mínima de troca nesse sistema. Então, esse sistema tem várias nomenclaturas. Nós temos um swarm, ok? Que é um enxame, que é o conjunto de pares que estão compartilhando um certo arquivo. Então, para cada arquivo, eu vou ter um swarm, ok? Um swarm também é chamado de torrent, tá? O torrent e swarm são sinônimos, que é o grupo de pares interessados em compartilhar um certo arquivo. Além disso, nós temos um computador que faz um papel diferenciado, chamado de tracker. O tracker é o computador que sabe quem está participando no swarm. Lá no tracker que está registrado, por exemplo, o endereço IP de todo mundo que está nesse torrent, nesse swarm. Bom, então, quando uma pessoa chega para participar desse swarm, desse torrent, ela obtém do tracker a lista de alguns pares que estão participando aqui. Então, com isso, ali se consegue se conectar a esses pares do torrent, desse swarm, e começar a trocar blocos com esses pares. Então, uma ideia central do BitTorrent é justamente permitir que um usuário possa enviar pedaços do arquivo ao mesmo tempo que ele está baixando outros pedaços. Então, repara que assim que um pedaço que eu estou baixando é concluído, ou seja, eu tenho um pedaço inteiro comigo, eu posso agora servir esse pedaço para outros pares. Então essa é a ideia central. Eu pego um arquivo grande, quebro ele em blocos, e aí eu vou trocar blocos. Eu vou baixar blocos e vou oferecer blocos que eu já tenho baixado para outros computadores. Bom, e aí tem 3 perguntas fundamentais por trás desse sistema. A primeira delas é em que pares, em que computadores você conecta. E imagina que o seu swarm, o seu torrent, tem 5.000 computadores participando. Você não pode desconectar os 5.000, ok? Não vai funcionar isso. Tá? O overhead seria muito grande. Então, de alguma maneira, eu tenho que escolher um conjunto pequeno de pares para me conectar, tipo 30. Tá? Então, de 5.000, eu vou me conectar a uns 30. A segunda pergunta fundamental é que blocos que eu vou solicitar para fazer o download. Imagina que eu cheguei agora há pouco, né? Nesse meu sistema, tem 4.000 blocos, qual vai ser o bloco que eu vou pedir para fazer o download? Repare que eu não preciso pedir de forma sequencial, o bloco 1, bloco 2, bloco 3, eu posso pedir os blocos em qualquer ordem que eu queira. Então, qual vai ser essa ordem, né? E a terceira pergunta fundamental é para que pares eu vou fazer o upload? Imagina que eu estou nesse sistema, eu tenho vários blocos, e aí tem um monte de par pedindo para mim coisas, né? Esse cara aqui pediu coisa, aquele cara pediu coisa, aquele cara pediu coisa. E aí, para qual deles eu vou servir? Quem vão ser os pares que eu vou transmitir informação? Então, essas 3 perguntas são centrais ao entendimento do BitTorrent. Tá? A primeira pergunta, quem vai decidir vai ser o tracker. Quando você se conecta ao tracker, o tracker vai escolher um conjunto de pares, misturando 2 ideias, aleatoriedade e proximidade, e vai te dar esse conjunto de IPs para você se conectar. Agora as 2 perguntas vamos responder aqui. Vamos olhar para essa ideia de que blocos que eu faço o download. Tá? Então a ideia é o seguinte, a cada momento de tempo, eu tenho os diferentes pares a qual eu estou me conectado, eles vão ter blocos diferentes. Tá? Então eu estou conectado num par, ele tem um conjunto de blocos. O outro par tem outro conjunto de blocos. O outro par tem outro conjunto de blocos. Então, o que a gente vai fazer é manter esses conjuntos atualizados. Então, eu, como par, fico sabendo de quais blocos os pares que eu estou conectado possuem. Bom, com essa informação, eu posso meio que contar entre os blocos que os meus pares possuem, aquele bloco que é o mais raro. E vai ser exatamente esse bloco que eu vou solicitar. Então, de novo, eu vou olhar para os blocos que os meus pares possuem, e aqueles blocos mais raros entre os pares que eu estou conectado vai ser justamente aqueles que eu vou solicitar. Então o nome dessa política é Rares First, Rares de mais raro, Então eu peço o bloco mais raro na minha visão de mundo primeiro.
Agora sobre a última pergunta, para quem que eu faço o upload, né? Então a Alice vai fazer o upload dela só para 4 pares. Tá? E por que não fazer o upload para 10 pares? O problema é que a banda de upload da Alice é limitada, ela não consegue fazer upload para todo mundo. Então ela vai priorizar 4 pares. E quais são esses 4 pares? Então os 4 pares vão ser aqueles que estão dando mais informação para a Alice. Então os 4 maiores downloads da Alice vai ser justamente para quem ela vai fazer upload. Okay? Então os outros pares que pediram informação para a Alice vão ficar bloqueados. Tá? Eles vão ficar choked, na terminologia do BitTorrent. Tá? Porque a Alice tem preferência em dar informação, fazer upload, para aqueles pares que estão dando informação para ela. Bom, além disso, a gente vai precisar de um mecanismo para quebrar algum tipo de problema aqui. Tá? Então, esse mecanismo vai se chamar Optimistically Unchoke e funciona da seguinte maneira: a cada intervalo de tempo, a Alice decide fazer upload por um par que pediu para ela qualquer. Tá? Então, um par pediu para ela, não estava no top 4 da Alice, e aí ela fala, olha, eu vou servir você, toma aqui o seu bloco. Tá? Então, chama Optimistically Unchoke, porque esse par não está dando nada para a Alice, mas a Alice passa a servir blocos para esse par. Okay? E aí o que pode acontecer é que esse par pode decidir dar a informação para a Alice, né? Porque afinal de contas a Alice está dando coisas para ele, então a Alice pode entrar no top 4 dele. E quando isso acontecer, ele vai passar a dar informação para a Alice. E quando ele der a informação para a Alice, ele pode entrar no top 4 da Alice. Okay? Então essa é a ideia que a gente chama de tit for tat. Em inglês isso significa olho por olho. Okay? Então tem aqui um slide para ilustrar essa ideia, né? A Alice pode fazer um optimistic unchoke do Bob, ou seja, Bob pediu bloco para a Alice não estava dando nada para ele, a Alice decide servir blocos para o Bob, então a Alice começa a mandar informação para o Bob, e o que vai acontecer é que a Alice pode se tornar um dos 4 mais downloads mais altos do Bob, né? A Alice pode mandar um monte de informação para ele, entrar no top 4 do Bob, e aí Bob vai, opa, a Alice está no meu top 4, vai fazer, começar a mandar informação para a Alice. Okay? Então repare que isso estabelece um vínculo, uma troca entre Bob e Alice de alta capacidade. Os dois vão se encontrar e trocar cada vez mais informação. E aqui a ideia do algoritmo é justamente essa, né? Permitir que pares encontrem outros pares com o qual eles estejam muito bem conectados na rede. Permitir usar a largura de banda entre os dois da melhor maneira possível. Tá? Então isso vai acelerar o tempo que demora para Alice e para Bob obterem os seus arquivos por completo. E isso rola o tempo todo enquanto eles estiverem trocando informação no sistema, com pares escolhidos aleatórios a cada instante de tempo, buscando melhores conexões. Então esse é como funciona de maneira geral o BitTorrent. Agora eu quero falar sobre uma segunda aplicação para a aula de hoje, bem menos conhecida, chamado Distributed Hash Table, DHT, mas apesar disso, algumas implementações do BitTorrent implementam DHT como sendo um mecanismo de busca de tracker. Tá? Uma coisa que eu não falei é como é que a gente encontra um tracker, né? Qual é o tracker para um certo arquivo? Você está interessado num arquivo, você sabe que tem alguns torrents rolando, mas você precisa conhecer o tracker para pedir ao tracker a informação e poder entrar no swarm. É o tracker que sabe o endereço IP dos computadores participando do swarm. Então o problema é como é que eu encontro um tracker. Tá? E você pode resolver esse problema utilizando uma DHT. Tá? Em geral, esse problema é resolvido utilizando máquinas de busca específicas para arquivos .torrent, né? Para swarms, para torrents. Tá? E, bom, algumas implementações do BitTorrent implementam também DHT para oferecer formas de você buscar trackers para um certo conteúdo. Então, vamos ver como isso funciona. Então, eu vou precisar de explicar um pouquinho do que é uma tabela hash, rapidamente, e depois a gente vai ver um DHT circular e vamos ver como lidar com o problema de entrada e saída no sistema, que é muito mais crítico aqui do que no BitTorrent. Então, lembrando rapidamente de um banco de dados, você tem um banco de dados com chave e valor,
Por exemplo, a chave é o nome da pessoa e o valor é o CPF dela. Ou a chave é o título de um filme e o valor é o endereço IP onde aquele filme está disponível, por exemplo, numa CDN. Okay? Então eu tenho um mapeamento de chave para valor. E nesses meus exemplos aqui, as chaves são strings, né? Bom, mas a gente sabe que o computador gosta muito de trabalhar com números e é melhor trabalhar muitas vezes com uma função de hash sobre a chave. Tá? Então o que eu vou fazer é aplicar uma função sobre a chave original e obter uma nova chave. Né? E essa chave é um número, né? Fruto de aplicação dessa função, a função de hash, sobre a chave original. Então, por exemplo, eu pego o nome das pessoas, aplico uma função de hash nesse nome e isso me dá um número. Okay? E eu vou usar esse número, então, para encontrar o valor. Tá? Então, uma tabela hash ou um dicionário nada mais é do que isso, um mapeamento entre chaves hasheadas por uma função qualquer e valores. No exemplo aqui, CPF de pessoas. Muito bom. Então isso é como funciona uma tabela hash, que vocês todos já devem conhecer, ou um dicionário, né, a mesma coisa. E agora eu estou interessado na versão distribuída disso. Então até a aula de hoje, a sua tabela hash ficava sempre no mesmo computador. Então podia ser um tabelão com 1 milhão de entradas. O que a gente vai fazer agora é quebrar essa tabela hash e distribuir ela por vários computadores. Então cada computador vai ter um pedaço dessa tabela hash, né, que vai ser distribuída. E aí qualquer computador ou qualquer par vai poder fazer consultas à tabela hash, utilizando justamente a chave, né, a função de hash. E aí a tabela hash distribuída vai retornar o valor correspondente àquela chave. E aí é claro que para resolver isso, para encontrar o valor, eu vou precisar comunicar com os computadores, né, que estão armazenando a tabela hash. E eu quero fazer isso utilizando um número baixo de mensagens. Não quero ter que trocar muita mensagem entre os computadores para encontrar o valor de uma determinada chave. Bom, então a gente vai assumir, né? A gente vai querer, na verdade, assumir não, vamos construir um sistema de maneira que cada par conheça apenas um subconjunto pequeno de pares que estão nesse sistema. Eu também não vou querer abrir uma conexão para cada par da minha tabela hash distribuída. E além disso, eu vou querer um sistema que seja robusto à entrada e saída de pares. Né? Pares vão poder entrar e sair e o sistema tem que continuar funcionando sobre essas condições. Então vamos ver uma ideia de como implementar isso. Tá? Então uma ideia muito elegante é mapear os próprios pares para o espaço de chaves que nós estamos utilizando. Então um par, agora ele vai ter também um valor de hash e ele, par, vai estar mapeado por um espaço, nesse espaço de hash. E a ideia é que esse par, que agora está no espaço de hash, vai ficar responsável pelas chaves que são próximas a ele no espaço de hash. Em particular, a gente vai organizar as coisas num anel, como vocês vão ver já já, e aí um par vai ficar responsável pelas chaves que vêm logo depois dele. Okay? Então a convenção aqui é o que o mais próximo aqui é o sucessor imediato da chave. Então imagina, por um exemplo bem simples, que o meu espaço de chaves aqui vai de 0 a 63. E aí vamos supor que eu tenha 8 pares que estão participando dessa tabela hash distribuída. E aí cada par desse vai ser hasheado, vai ter um número, okay, com alguma função de hash. Aí vamos supor que o par foram hasheados por esses seguintes números. 1, 12, 13, 25, 32, 40, 48, 60, ok? Isso são os valores de hash de cada par que está participando. Bom, então a chave 35, né? Se a chave se a chave for igual a 35, ela vai estar de responsabilidade do par 40. Se a chave for 60, ela vai estar de responsabilidade pelo par 60, ok? Então repara que o nó que tem valor maior do que a chave é responsável pela chave. Então está aqui uma maneira de fazer isso de maneira circular, como eu falei. Isso é a tabela hash distribuída circular. Então aqui eu vou organizar os meus pares num círculo, mas é claro que esse círculo é virtual, né? Na sua cabeça você tem que ter a internet com tudo que ela tem,
e cada computador desse faz o papel de um par nisso aqui, nessa tabela hash distribuída. Então esse anel aqui, esse círculo, é uma coisa lógica, né? Ele está operando em cima de uma rede que poderia ser a internet. Muito bom. Então, tá aqui os meus pares organizados nesse anel. O meu espaço aqui é bem pequeno, né? Só até 63, tá ok? E esses números correspondem ao valor de hash de cada par. Então, como é que uma busca é feita, né? Então, imagina que o par associado ao número 12 quer fazer uma busca para encontrar o valor associado à chave 53. Bom, quem é que conhece o valor associado à chave 53? É o par maior do que essa chave. Tá? Então, o par maior que essa chave é o 60. Então, lá no par 60 vai estar a informação do valor associado à chave 53. Então, o nó aqui, né, o vértice 12, tem que, de alguma maneira, se comunicar com o 60. Só que na organização em anel, o vértice 12 só conhece o próximo par nesse anel. Tá? Então, todo mundo conhece só o próximo par. Então, a busca vai começar no 12, vai para o 13. O 13 vai ver que ele não é responsável por essa chave, vai passar adiante, vai para o 25, vai para o 32, vai para o 48, até chegar no 60, e quando chega no 60, o 60 então vê que ele é responsável pela chave 53 e responde com o resultado, com o valor, direto para o vértice 12. Então é assim que a gente vai resolver uma busca nesse anel. Bom, um problema aqui é que eu precisei de N mensagens, né? Se eu tiver N pares aqui, o número de mensagens que eu vou precisar para resolver uma busca vai ser da ordem de N. Então é muito custoso, né? Um pouco custoso você pensar que eu vou precisar de N mensagens para cada busca que eu precisar fazer nessa tabela hash distribuída. Então você está pensando, será que não tem uma maneira de organizar melhor essa minha rede, em vez de ser um anel, fazer uma coisa um pouco mais inteligente? Tá? E a resposta é sim, que é basicamente a rede em anel com alguns atalhos. Então repara agora que eu construí alguns atalhos entre os nós que estavam no anel, entre os pares que estavam no anel, e eu vou tirar proveito disso. Por exemplo, agora quando o nó associado ao valor 12, né, quiser buscar pela chave 53, ele pode tomar um atalho, ele vai para o 32, o 32 toma um atalho, vai para o 48, e o 48 então tem como próximo vértice o 60, passa isso para ele e lá vem o valor associado à chave 53. Repara que nesse exemplo eu precisei de bem menos mensagens, né? Eu precisei de 3 mensagens para conseguir encontrar o valor associado à chave 53. Então repara que aqui cada par vai manter, né, quem é o seu predecessor e quem é o seu sucessor no anel, então eu posso ir para frente e para trás, né? E além disso eu vou manter um número pequeno de atalhos, de shortcuts. E esse número pequeno vai ser da ordem de log de n. E aí a boa notícia é que é possível você escolher esses atalhos de maneira que o custo para você responder uma pergunta, uma query, vai ser da ordem de log de n mensagens. Tá? Então, utilizando os atalhos, eu consigo baixar o custo computacional, o custo de mensagens, desculpa, para log de n, que é bem melhor do que n. Muito bom. Agora falta falar um pouquinho sobre o problema de entrada e saída de pares da minha DHT, isso é chamado de peer churn, ok? Então, é claro que esses pares podem entrar e sair, eles não são servidores, tá? Poderia ser o meu computador aqui em casa, por exemplo, no exemplo do BitTorrent, tá? E aí cada par vai conhecer não só o seu próximo sucessor, mas o sucessor e o sucessor do sucessor. Então, cada par mantém pelo menos 2 conexões para o sucessor e para o sucessor do sucessor. E periodicamente verifica se esses 2 computadores estão no ar. E aí, se o sucessor sair do ar, então o par conhece o sucessor do sucessor, entra em contato com ele, faz com que ele seja o sucessor e pede a ele o sucessor do sucessor, para atualizar essa minha segunda conexão. Então repara que isso vai permitir a gente lidar com saídas abruptas de pares. Então, por exemplo, se o par 5 sair de maneira abrupta, repentinamente, né, isso não é um problema, porque o 4 já tem uma conexão com o vértice no espaço 8. Né?
porque ele tem conexão para os dois seguintes. Então, ele faz com que o 8 seja o sucessor dele, tá? E pede ao 8 quem é o sucessor dele, que é o par associado ao número 10, para ser o segundo sucessor do 4. Tá? Então, eu consigo lidar com saídas abruptas de maneira bastante clara. Eu não falei como funcionam entradas de pares, mas a entrada funciona da seguinte maneira, né? Um par, para entrar nesse sistema, ele precisa aplicar a função de hash a ele, para saber aonde ele vai entrar. Então imagina que um par novo faz aqui a função de hash e o número dele sei lá, tipo 7. Então se o número dele é 7, ele tem que entrar entre o 5 e o 8. Então ele faz uma busca para ver quem é responsável pelo valor associado à chave 7. E ele vai ver que isso é o vértice 8, então ele vai entrar ali justamente antes do 8, e o 8 vai passar para ele, o 7, as chaves que é agora de responsabilidade dele. Okay? Então a entrada acontece dessa maneira. Muito bom, isso é tudo que eu tinha para falar sobre esses dois exemplos. A gente se vê na aula gravada, na aula síncrona, desculpa, ou aqui na nossa próxima aula gravada. Até lá, tchau, tchau.